Nesta sessão, vamos estudar as mais importantes aplicações entre espaços vetoriais, as chamadas aplicações lineares. Considerem-se dois espaços vetoriais, E e F, sobre o mesmo corpo dos escalares K, corpo dos números reais ou dos números complexos, e considere-se uma função de E para F. Dizemos que esta função F é uma aplicação linear se mantém a estrutura algébrica destes espaços, ou seja, se transforma somas de elementos de E nas correspondentes somas de elementos de F. Isto é, a função pega em dois elementos de E, x e y, e à soma destes elementos faz corresponder um elemento de F, f de x mais y, e que é igual ao f de x mais o f de y. E isto para quaisquer que sejam x e y em E. Por outro lado, transforma produtos por escalares em E em produtos por escalares em F. Ou seja, se tomarmos um elemento de E, que é um escalar alfa vezes um vetor x, então a imagem desse elemento é exatamente igual ao mesmo escalar alfa a multiplicar pela imagem do elemento x. E isto para qualquer que seja o x em E e qualquer que seja o alfa do corpo dos escalares K. Vamos ver alguns exemplos, começando com um muito simples. Suponhamos que temos um espaço vetorial que é o espaço dos números reais e que temos uma função f de R para R que a cada elemento x de R faz corresponder o seu triplo. Será esta função uma aplicação linear ou não? Quer E, quer F são espaços vetoriais sobre o corpo dos reais e temos de verificar se o f de x igual a 3x satisfaz as condições de ser uma aplicação linear. Comecemos por verificar se transforma somas de elementos de R nas correspondentes somas de elementos de R. Ora, f de x mais y é, por definição, 3 vezes o elemento ao qual o f está a ser aplicado. E pelas propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição, isto é igual a 3x mais 3y. E, novamente, pela definição da função f, 3x é f de x e 3y é f de y. Portanto, não há dúvida que esta função satisfaz a primeira das propriedades para ser aplicação linear. A segunda condição é igualmente de verificação elementar. Se tivermos um real alfa qualquer, o valor da função no elemento alfa vezes x de R é igual a 3 vezes alfa vezes x. E pela propriedade comutativa da multiplicação de escalares em R, é igual a alfa vezes 3x. E o 3x é o f de x. E isto é válido para qualquer alfa em R e qualquer x no espaço vetorial R. O que isto quer dizer é que f é uma aplicação linear e o 3 não tem qualquer papel especial aqui. Isto podia ser feito exatamente da mesma maneira se em vez de 3 tivermos aqui uma constante a pertencente a R. A única alteração é que aqui teríamos um outro escalar a, mas o resultado seria exatamente o mesmo. Há dois casos particularmente relevantes destas aplicações lineares que correspondem a dois valores de a particulares. O primeiro é o caso em que a é zero. Se a é igual a zero, a função f de R em R passa a ser f de x igual a zero para todo o x. Ou seja, a imagem de qualquer elemento de R é o elemento nulo. E esta função chama-se aplicação nula, pelo motivo natural que transforma qualquer elemento do espaço de partida no elemento zero do espaço de chegada. O outro caso particular, importante, é quando a é igual a 1. Este caso, importante e simples, corresponde a f de x igual a x para todo o x pertencente a R. Isto quer dizer que, tomando um qualquer x, a função f calculada em x dá exatamente o mesmo valor x inicial e, portanto, não altera o elemento de partida.
Por isso, é natural chamarmos aplicação identidade. Vamos ver agora um outro exemplo não tão elementar. Suponhamos que temos C1 o espaço vetorial das funções reais definidas num intervalo aberto I e diferenciáveis em I. Consideremos a aplicação D, que vai de C1 para o espaço das funções contínuas C e que corresponde a pegar numa função φ de C1 e dar como resultado, em cada ponto x, a derivada dessa função no ponto x. Será que esta aplicação entre dois espaços vetoriais é uma aplicação linear? Vamos ver se são verificadas as duas condições que definem uma aplicação linear. Para a primeira condição, pretendemos ver, pegando em duas funções φ e ψ no espaço de partida e aplicando a operação D, se o resultado é a soma da aplicação de D a φ com a aplicação de D a ψ. Ora, para cada valor de x, a operação D corresponde a derivar no ponto x a função à qual está aplicada. Portanto, o resultado da aplicação de D a φ mais ψ é, em cada ponto x, a derivada de φ mais ψ no ponto x. Pelo que sabemos da análise matemática, a derivada da soma de duas funções é igual à soma das suas derivadas. E a função soma é a soma das funções, pelo que isto é igual a φ' de x mais ψ' de x. E, por definição da operação D, isto é dφ calculado em x mais dψ calculado em x. Portanto, a primeira condição é satisfeita. Falta-nos ver o que acontece quando aplicamos a operação D ao produto de uma função φ por um escalar. Em cada ponto x, isto é a derivada da função α vezes φ nesse ponto. Pelas propriedades da derivação, a derivada de um escalar a multiplicar por uma função é o escalar vezes a derivada da função. E isto é igual a α vezes o dφ calculado em x. Verifica-se que as duas condições são satisfeitas para a operação D, pelo que D é uma aplicação linear, ou seja, atua linearmente sobre elementos do espaço das funções reais definidas num intervalo I e diferenciáveis nesse mesmo intervalo. Como terceiro exemplo, vamos considerar que E é o espaço vetorial das matrizes com P' e Q colunas sobre o corpo dos escalares R. E F é o espaço vetorial das matrizes com Q' e P colunas sobre o mesmo corpo dos escalares. Consideremos a função f de E para f definida do seguinte modo. Tomando uma matriz A de E, o resultado de aplicar f a A é a transposta dessa matriz AT. Não há dúvida que a operação de transposição pega em matrizes com P' e Q colunas e transforma-as em matrizes com Q' e P colunas. Portanto, esta aplicação é de facto uma aplicação do espaço E no espaço F. Será que é uma aplicação linear? Teremos novamente de verificar se as condições que definem uma aplicação linear são satisfeitas para esta função. Tomemos quaisquer duas matrizes A e B do espaço E e vamos ver o que acontece à sua soma pela aplicação F. Por definição, a aplicação F produz a transposta dos elementos a que está aplicada. Neste caso, será a transposta de A mais B. Mas a matriz transposta tem propriedades conhecidas, uma das quais é que a transposta da soma é a soma das transpostas. E, portanto, a transposta da soma destas duas matrizes é a matriz que é a soma das transpostas de cada uma delas em separado. Ora, isto é f de A mais f de B. Portanto, a primeira condição é satisfeita para esta aplicação de transposição. A segunda condição é igualmente fácil de verificar. Se pegarmos uma matriz A e a multiplicarmos por um escalar α, que neste caso são números reais, obtemos a matriz αA. Aplicando f, obtemos a matriz αA transposta. Como α é um escalar, sendo multiplicado por todos os elementos da matriz A, pode ser posto em evidência na transposição. Pelo que αA transposto é apenas α
vezes a transposta de A, ou seja, alfa vezes f de A. Portanto, a aplicação transposição é uma aplicação linear entre os espaços de matrizes de P linhas e Q colunas e de Q linhas e P colunas. Para terminar, vamos ver um exemplo de uma aplicação que não é uma aplicação linear. Retomando o exemplo 1, vamos considerar que o E e o F são novamente o espaço vetorial dos números reais. Consideremos agora a função f de r para r dada por 3x mais 1. Convém relembrar que no primeiro exemplo a função era 3x, portanto, este exemplo é muito semelhante. Será que esta função, f de x igual a 3x mais 1, é uma aplicação linear entre os dois espaços ou não? Bom, como já estamos habituados nesta altura, temos de verificar as duas condições. O que acontece a x mais y após a aplicação de f? Ora, f de x mais y é 3 vezes x mais y mais 1. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, temos 3x mais 3y mais 1. Agora, temos de ver se esta expressão tem alguma coisa a ver com f de x mais f de y. De facto, tem alguma coisa, mas precisaríamos de ter aqui mais 1 para termos f de x. Então, adiciono mais 1, mas é necessário subtrair 1. O resto da expressão é o que já tínhamos. Este termo é o f de x, este termo é o f de y, mas temos um termo no meio que não deveria lá estar se esta função fosse linear. Isto é diferente de f de x mais f de y. E, portanto, não é verdade que a função f transforma a soma de elementos de E nas correspondentes somas de elementos de f. Há qualquer coisa que está lá a mais. Portanto, a função f não é uma aplicação linear.